E aí, nação vascaína, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que mexe com o coração de todo mundo, o futuro do nosso Vascão. É um momento decisivo, uma aposta alta que a diretoria está fazendo. Depois de uma temporada que foi uma verdadeira montanha-russa, né? A gente foi do céu da final da Copa do Brasil ao sufoco de uma campanha irregular no Brasileirão. E agora fica aquela pergunta no ar em São Januário. Mas antes de eu entrar nos detalhes, na notícia quente mesmo, eu quero ouvir a torcida. O que precisa ser feito? Qual é o caminho para a gente voltar a brigar lá em cima de igual para igual? Deixa opinião aí nos comentários, vamos fazer essa resenha juntos. Então vamos lá. A diretoria não está dormindo no ponto, não. Existe um plano bem claro, bem audacioso e que vai custar caro. As peças já estão se mexendo lá nos bastidores. E o foco desse plano tem nome e sobrenome. Aliás, 3 nomes. É a manutenção daquela espinha dorsal que se provou fundamental no último ano. São esses caras aqui, Cuesta, Robert Renan e Andrés Gomes. A ideia é transformar esses jogadores que vieram por empréstimo nos pilares definitivos do nosso time. E não é para menos, né? Chegaram e vestiram a camisa. Mas para manter esses craques em São Januário, o Vasco vai ter que abrir o cofre. E é um investimento que pode, sinceramente, mudar o patamar financeiro do clube. Vamos dar uma olhada nos números. Começando pelo nosso zagueiro, o colombiano Carlos Cuesta. Para ele ficar de vez, o Vasco vai precisar pagar ao Galatasaray a quantia de 5,75 milhões de euros. Agora segura. Pelo Robert Renan, a conversa é ainda mais alta. O Zenit está pedindo 8 milhões de euros, e isso por 70% dos direitos econômicos do jogador. E para fechar o trio, o nosso herói lá da final da Copa do Brasil, o Andrés Gomes. O Rennes, da França, fixou o passe dele em 5 milhões de euros, também por 70% dos direitos. Olha só, quando a gente bota tudo numa tabela assim, dá para ter a real dimensão do que tem em jogo. Convertendo para reais, os valores são astronômicos. É uma aposta de gente grande, um movimento para mudar de patamar. E tem mais um detalhe aqui que mostra o pensamento a longo prazo. Essa opção de compra futura, por mais uma fatia do passe do Gomes, isso é o clube pensando lá na frente, garantindo o controle de um ativo que pode valorizar muito. Mas aí fica a pergunta, por que um investimento tão pesado e por que fazer isso tudo agora? Para a gente entender essa urgência, temos que lembrar da montanha-russa que foi a nossa última temporada. Foi exatamente isso, uma montanha-russa de emoções. A gente bateu na trave pelo título, sentimos o gostinho da glória, mas a falta de regularidade num campeonato longo cobrou um preço alto. É justamente essa gangorra que a diretoria quer eliminar de vez. E tão importante quanto saber quem está no plano é notar quem ficou de fora. Por enquanto, pelo menos, não existe nenhuma movimentação para comprar o Matheus França em definitivo. É uma decisão que também manda um recado, né? Claro que um plano dessa magnitude não passa sem questionamentos. E tem que ter mesmo. Esse comentário aqui de um torcedor levanta um ponto muito importante. A falha da zaga na final ainda está na memória e gera um debate justo sobre o tamanho desse investimento. E é isso que nos leva ao ponto principal, ao coração de toda essa estratégia. A grande questão que paira sobre São Januário nesse momento. Tá aí o número que resume tudo. Mais de 118 milhões de reais. Isso não é só investimento para reforçar o time para o ano que vem. Isso, na prática, redefine as ambições do Vasco para os próximos anos. É uma declaração de intenções. Então, a pergunta de mais de 100 milhões de reais é essa. Será que essa é a aposta que vai finalmente garantir um futuro sólido para o Vasco e trazer aquela consistência que a gente tanto sonha? É uma aposta monumental. Se é a aposta certa, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa, a esperança do torcedor vascaíno se renova. Será que agora vai?